Deflação é um fenômeno em que os preços de produtos e serviços caem em determinado período. Mas Alex Murphy vai conversar com o economista e esclarecer nossas dúvidas. A gente caiu, não tem problema. Vamos ligar para Alex? Voltou? Alex, está nos ouvindo? Aê, apareceu a tela, mas a gente não consegue te ouvir. Vamos ligar pro Alex. Alex, se liga aí no teu telefone, tô ligando de forma normal para ti. Atende aí, Alex. Oi, já estamos com ele. Muito bem, Alex. Esclarece aí essas dúvidas pra gente sobre a deflação. Olá, muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com um especialista, o economista Renato Chaves. Renato, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Explica pra gente o que é a deflação e se isso é positivo ou não. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, deflação é a descida generalizada de preços. É literalmente o contrário da inflação, que é a subida generalizada. O termo correto aqui é justamente a parte generalizada. A priori pode parecer uma coisa boa, né? Quem não quer os preços descendo. Só que você tem que lembrar que numa transação, o preço ele é a receita de um lado e a despesa do outro. Então, quando os preços todos começam a cair, isso na realidade é um péssimo sinal para a economia. Uma inflação sob controle é o que se espera de uma economia que está tentando crescer. Por quê? Porque nossos produtos, nossos serviços são sempre ofertados e normalmente vem com preço maior do que o anterior, seja um serviço ou um produto novo. No caso da deflação é o contrário. Deflação normalmente é o resultado de um sentimento econômico ruim. É um pessimismo generalizado que afeta todo mundo e faz com que as pessoas fiquem segurando o preço, e os negócios também. Só que negócios, as empresas, quando seguram o preço, eles também têm que cortar custos. Portanto, cria-se um efeito cascata, um ciclo vicioso, que afeta toda a economia e pode ser muito pior até do que uma hiperinflação. Então, por exemplo, a gente está vendo aí um cenário, por exemplo, o preço do combustível baixando, né, a alíquota aí, o ICMS também reduzindo aí. Então, isso chama-se isso aos olhos da pessoa é muito bom, né? Quem não quer, né? A diminuição, como você disse aí, de preços. Mas tem que se pensar, né? Tem, mas perceba que eu chamei a atenção para o fato de ser generalizado. Uma coisa é um produto em si, sozinho, cair o preço, como por exemplo combustível, que nesse caso, principalmente, tem muito a ver com o imposto que estava sobre ele foi reduzido. Um produto ou outro cair de preço é normal. Por quê? Porque concorrência também baixa preço. É a única coisa que de fato baixa preço no mundo é concorrência. Então, quando chega um produto novo, um serviço novo, o anterior vai cair de preço. Quando está em época de safra, por exemplo, de um alimento, vai ter mais oferta dele, o preço vai cair. Mas quando tudo está baixando de preço ao mesmo tempo, isso sim é um sinal ruim. Tudo que eu digo é a maior parte da economia. Porque normalmente é por causa do sentimento ruim que faz as pessoas consumirem menos, os negócios gastam menos, contratam menos, então tem menos pessoas ainda com renda e assim vai. Um pouco de inflação, bem pouco, sob controle, é de se esperar. Não é que seja bom, mas é de se esperar. Agora, a deflação quando vem, não é porque um ou outro produto baixou o preço porque reduziu o imposto sobre ele. É porque a demanda geral está caindo, isso é muito ruim. Renato, o que seria esse controle da inflação? A cultura da inflação é o seguinte, sempre que a economia está crescendo, se espera que os agentes, né, as pessoas, nós, queiramos aumentar os preços dos nossos serviços ou produtos. Então, você sempre quer que salariamente, o profissional liberal quer cobrar mais pelo serviço dele, o negócio quer que os preços deles possam aumentar para eles poderem ter mais recursos. Isso é o que se espera, todo mundo quer ganhar mais. Só que tem que ser sob controle, ou seja, quando aparece monopolista, por exemplo, que é um caso que todo mundo conhece, apenas uma empresa que está ofertando esse produto, ninguém mais oferta, ela pode botar o preço que ela quiser. Esse tipo de arranjo de mercado é ruim, quando tem pouca gente ofertando os bens. Só que quando você tem uma subida generalizada muito forte, que foi o que a gente viu no final dos anos 80, começo dos anos 90 aqui no Brasil, isso não é um problema de oferta e demanda, que é o que de fato faz os preços se moverem. Isso é um problema monetário, ou seja, tem muito dinheiro na economia, as pessoas não estão acreditando no sistema financeiro do país e dá no que deu nos anos 90. Um pouquinho de inflação é possível se engolir. Muita inflação é ruim, hiperinflação é horrível e deflação é o pior de todos. Renato, só para a gente concluir aqui, qual a expectativa para o ano que vem? Para o ano que vem, vamos lá, o que a gente tem visto? O emprego cada vez mais forte no Brasil, a gente já desceu 2 dígitos, né? Desceu dos 10% do nível de desemprego, ainda está muito alta a cotação do dólar, que isso prejudica, como todo mundo já sabe, todos os preços aqui dentro do país, via, por exemplo, combustíveis, e a gente tem, se Deus quiser, um panorama melhor internacional do ponto de vista de guerra, né? Está aí esse problema ainda com a Ucrânia. A gente ainda não sentiu tudo que podia sentir com esse problema internacionalmente, porque a Ucrânia é exportadora de grãos, já tinha exportado a maior parte dos grãos antes da guerra começar, só que ela não replantou, então não vai ter outra safra da Ucrânia para o final do ano. Então se prepare para um trigo mais caro, portanto um pãozinho mais caro no final do ano também.
Depois que esse conflito passar, se espera também que a China, por exemplo, não vai querer invadir Taiwan, que é outro medo que todo mundo tem, e também pode prejudicar ainda mais do que a Ucrânia, porque a Ucrânia exporta grãos, Taiwan exporta chip de computador, então imagine o problema que isso pode ser na economia internacional. Se isso não acontecer, certa normalidade deve voltar, os bancos centrais estão aumentando juros, as pessoas estão voltando a produzir, os medos do coronavírus passaram. Então, se não houver mais nenhum conflito, tudo se espera que ano que vem melhore, se não, pode ser bem pior do que esse. Ok, vamos torcer para que não haja conflito nenhum e que haja realmente a paz. Conversamos aqui com o Renato Chaves, ele que é economista. Muito obrigado, viu, Renato, pela sua participação aqui junto com a gente. Voltamos com vocês aí no estúdio e torcer pela paz mundial. E econômica também. Obrigado, Alex. Valeu, Alex. Obrigado.